Nós iniciámos uma nova série já há algumas semanas e essa série é sobre família, eu creio que todos vocês estão lembrados disso. E nós começámos a falar de alguns aspectos. O nosso objetivo é de poder falar dos vários aspectos que mexem com a família, com a estrutura, com a dinâmica da família. Nós começamos por falar sobre filhos, né? Geração Z. A pastora falou sobre a geração Z, a geração hoje que está conectada 24 horas por dia, né? Dormem com o telefone, tomam banho com o telefone, comem com o telefone. E hoje os jovens estão conectados com isso. E ela falou também dos perigos que é de deixar as crianças estarem e os jovens hoje estarem verdadeiramente conectados. Depois nós falámos, né, dos desafios que acontecem no meio de um casamento. Nós vimos hoje em dia, né, que existem muitas famílias, muitos casamentos em que simplesmente acaba assim o casamento, acaba um relacionamento de um dia para o outro. E nós vimos que nós precisamos fazer o download, nós precisamos entrar com a palavra de Deus dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casamento. Se não houver a palavra de Deus, se não houver Deus no meio, muito dificilmente um casamento consegue ter sucesso. Ele até pode, durante um período de tempo, né, estar bem, mas acaba por um dia sucumbir. E os problemas começam a acontecer. E em menos de nada, muitos casamentos acabam. Do nada. Né? Depois nós vimos também, a semana passada, né, através da Efigênia, daquilo que acontece muitas vezes, dos problemas que acontecem dentro de um casamento. E nós falámos que era necessário deletar o malware. Vou só fazer uma pequena correção aqui. Malware não é um vírus, ok? Ela não sabia, né? Malware é um software que é aplicado numa máquina ou num computador e que serve para aceder ao computador de uma forma anónima. A pessoa, muitas vezes, ela nem sabe que tem um malware no seu computador. E isso acontece também na nossa vida familiar. Muitas vezes, muitas coisas entram na nossa vida, muito problema, e nós nem sequer nos apercebemos. Então, é necessário constantemente nós fazemos o quê? Fazer uma limpeza, nós precisamos prevenir a nossa vida para que a gente possa estar completamente protegidos. E isso é algo, irmão, que você tem que fazer, principalmente o homem, como cabeça, como líder, ele precisa estar muito atento àquilo que passa na sua família. Ele precisa estar muito atento ao que se passa dentro da sua casa, com os seus filhos, como é que a sua esposa está, né? E a esposa, ela precisa de fazer exatamente a mesma coisa, né? E foi muito engraçado que tanto a Efigênia como o Daniel, eles deram exatamente o mesmo exemplo bíblico, né? Tanto num dia como no outro. E eles não falaram sobre isso. Foi bastante interessante essa situação. E hoje eu quero falar sobre um tema que se chama entrar em modo de segurança. Modo de segurança é uma outra expressão que se aplica na área de computação. E o que é que isso quer dizer, modo de segurança? O modo de segurança é quando um computador passa a operar, quando o seu sistema depara com um problema muito sério e o seu equipamento não consegue mais funcionar da forma normal, com todas as suas funções. Então, o que é que isso quer dizer? Há alturas na nossa vida que nós precisamos entrar em modo de segurança. Nós precisamos de usar somente as coisas mínimas para nós podermos funcionar como família. E eu quero falar basicamente de uma coisa, que é dinheiro. Hoje, nós sabemos que todo mundo se preocupa em ganhar dinheiro. Há alguém aqui que não se preocupa em ganhar dinheiro? Eu acho que todos nós precisamos de dinheiro e todos nós trabalhamos para isso, não é? Eu gostava que você abrisse a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8. Se você puder abrir aí. Primeiro Timóteo 6.
Amém, irmãos? Pois diz assim: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, sejamos com isso satisfeitos. Irmãos, a nossa vida seria bem mais fácil e este mundo seria bem mais fácil se a população no geral ela entendesse isto. Nós nada trouxemos para este mundo e nada nós vamos levar. Tudo aquilo que nós temos vai ficar aqui. Até o homem mais rico do mundo, tudo o que ele tem vai ficar. Não irá ficar rigorosamente nada junto connosco. Amém? E diz assim: tendo o que comer e com o que vestir, sejamos com isso satisfeitos. O que é que quer dizer isso? Irmão, se nós tivermos as nossas necessidades básicas supridas, nós devemos ter um coração grato e nós devemos estar satisfeitos com isso. E não sou eu que estou a dizer, é a palavra. Qual é o problema hoje, atual, da população mundial? A grande maioria das famílias, ela sofre de endividamento. Elas gastam mais do que aquilo que elas podem. Gastam mais do que aquilo que elas precisam. E foi engraçado que eu assisti o culto da semana passada no Serrinha, quando o bispo estava a pregar, e ele estava a falar exatamente nisso. Que existe hoje pessoas que gastam muito mais do que aquilo que podem e, acima de tudo, que precisam. Não é? Existem algumas razões para as quais as pessoas se endividam. Algumas são por consequência de alguns fatos, outros é por, muitas vezes, negligência, outras são mesmo por pessoas que gostam de se aventurar e acabam por se dar mal. Primeiro, falta de sabedoria e controle. Existem muitas pessoas que elas não conseguem ter um dinheiro no bolso. Se elas têm um dinheiro no bolso, elas vão lá e gastam. Não importa se vai faltar lá na frente, não importa se é para alguma coisa. Se ela passou numa vitrine de uma loja e ela viu algo que ela gostou e esse dinheiro está ali disponível, ela vai lá e compra. Isso é alguém que não tem domínio próprio, alguém que não tem sabedoria e alguém que é irresponsável. E, acima de tudo, não tem um controle sobre a sua área financeira. Então, por causa disso, existem muitas pessoas que estão endividadas exatamente por essa razão. Mas também existe uma outra razão, que é adversidades inesperadas. Alguma coisa aconteceu que não estava no programado. Por exemplo, né? O carro avariou por algum motivo, surgiu a necessidade de comprar alguma coisa extra para a escola das crianças. Já nos aconteceu com pais, né? A gente não estava a contar, então, somente quando as crianças, que já não são mais crianças, os adolescentes, andam na escola assim mais tarde, muitas vezes eles chegam lá a casa e dizem assim: pai, eu preciso de 20 euros. Assim, 20 euros? Mas para quê? Ah, porque lá na escola pediram. Tá, e quando é que a gente tem que pagar isso? Ah, é ontem. É sempre ontem. Então são coisas que acontecem muitas vezes. E isso também é uma razão que leva a que as pessoas se endividem. Né? Uma outra razão é por falta de planejamento financeiro. É a pessoa não se organizar. Ela sabe, por exemplo, que ela vai ter que começar o ano letivo. E sabe que no ano letivo, quando começa, a criança ela vai ter que gastar 100, 150, 200. Né? E a pessoa, em vez de ela se começar a programar para que nessa época o pai e a mãe tenham recursos para suprir a necessidade, não. A pessoa vai gastando. Quando chega a hora, muitas vezes não tem. E aí a pessoa é obrigada a contrair um empréstimo, muitas vezes pedir emprestado. Né? Então isso é falta de sabedoria, muitas vezes, dos pais dentro da família. Né? Outro é crédito feito para terceiros ou fianças. Essa é outra razão pela qual muitas vezes as pessoas se endividam. É alguém chegar ao pé de mim e dizer assim, ao pé do irmão José, mas José, eu preciso fazer um empréstimo, né? Mas eles precisam de um fiador e eu gostaria que você fizesse isso para mim. E, infelizmente, irmãos, a Bíblia diz, nós vamos ver lá mais na frente, que nós, como cristãos, não devemos fazer isso. Mas muitas pessoas fazem isso. Né? Pensam, não, o José é bom, né?
então ele é boa pessoa, eu confio nele, e por isso eu coloco lá o meu nome, eu assino por baixo e eu assino a responsabilidade. Mas quando nós estamos a fazer isso, irmãos, nós estamos a contrair uma dívida. Porque essa dívida não é mais do José, é nossa. Nós estamos juntos nesse problema. E se por acaso o José tiver algum problema de ele não poder pagar, sei lá, ele pode ficar sem emprego, sem doença, ou decidir simplesmente, eu não vou pagar mais, eu sou o responsável. E infelizmente, irmãos, existem muitas pessoas que estão endividadas por causa disso. Elas não fizeram nada, elas são pessoas organizadas, são pessoas que trabalham, são pessoas que têm um planeamento familiar como deve ser, sabem gerir as suas finanças, mas por uma boa vontade, por não querer dizer que não, elas entraram, como a gente costuma dizer, numa fria desnecessariamente. E uma das coisas que nós precisamos de aprender é lidar com essas situações. Amém? Vamos lá para 2 Reis 4. Vamos ler alguns versículos. Segunda Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até ao versículo 7. Os irmãos já abriram? Amém? Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entra em casa com os seus filhos e fecha a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém, irmãos? Eu creio que os irmãos conhecem já esta passagem. Havia um discípulo de Eliseu que morreu. E não sabemos qual é a razão, mas aquele homem, ele tinha dívidas. Aquela família tinha dívidas. E naquela época, se alguém não pagava, se alguém não tinha dinheiro para pagar essa dívida, primeiro eles iam buscar os seus bens preciosos, né? Se tinham gado, se tinham terra, mas se eles não tivessem rigorosamente nada, se eles não tivessem dinheiro, se não tivessem bens, o bem que eles iam buscar eram os filhos. Vocês conseguem imaginar hoje, né? Algum pai pensar hoje, nos seus dias, em que o seu filho poderia ser moeda de pagamento de uma dívida sua? Você acha que haveria muitas pessoas que iriam contrair dívidas? Certamente haveria muitas pessoas que iriam pensar duas vezes. E este homem morreu e aquela mulher que ficou com os seus filhos, herdou aquela dívida. Ela era viúva, ela não tinha rendimentos, não é? E ela foi ter com Eliseu. Ela foi dizer, olha, eu estou com este problema. Como é que eu posso resolver este problema? Ela foi buscar ajuda. E eu quero falar alguns pontos sobre esta passagem. E o primeiro ponto é que uma vida séria com Deus não nos isenta da adversidade e de calamidades. O facto de nós termos uma vida íntima com Deus, o facto de nós vivermos uma vida com Deus, não nos isenta de nós termos na nossa vida problemas e situações difíceis de nós resolvermos. Às vezes a gente pensa que por nós sermos filhos de Deus,
que nada nos atinge, nada nos vai acontecer. Se nós olharmos para a vida de cada um, nós vamos ver que todos nós somos atingidos com umas coisas ou somos atingidos com outras. A diferença está de como nós enfrentamos e como Deus resolve a situação. A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. E todas essas coisas, eu creio que é a solução de Deus. Tudo o que nós precisamos na nossa vida, Deus vai nos acudir. Né? E diz no versículo 1, diz assim, teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Aquele homem, ele era discípulo, ele temia a Deus. No entanto, ele morreu. Podia ter sido uma doença, podia ter sido outra coisa qualquer. Mas aquele homem, ele enfrentou um problema e ele passou o seu problema para a sua esposa e para os seus filhos. Ou nós podemos ver vários exemplos na Bíblia de outras pessoas que enfrentaram vários problemas. Nós podemos ver José, né? José, ele foi vendido como escravo, ele parou na prisão, mas no fim, Deus agiu com aquela situação e reverteu aquela situação em bênção. José foi alguém que sofreu. José, ele foi abandonado, ele foi traído pela sua família. Perdão. No entanto, ele manteve-se firme. Jó foi uma pessoa que perdeu tudo. Tudo. Nós às vezes reclamamos que nós perdemos isto, perdemos aquilo. Deus permitiu que Jó ficasse sem os seus bens, que ficasse sem os seus filhos, que Satanás tocasse na sua saúde. Mas havia uma promessa, que se ele mantivesse os olhos colocados em Deus, tudo ia ser restituído. E tudo foi restituído. Mas Jó passou por privações. Jó passou por dor. Jó, a palavra diz que ele pegava em cacos de barro, né? E ele passava no seu corpo de tantas dores, de tanta enfermidade que ele tinha. Então é alguém que passou por sofrimento. E depois nós temos Paulo, um dos maiores evangelistas, se não o maior evangelista de todos os tempos. Um homem que passou fome, um homem que naufragou, um homem que foi chicoteado, um homem que passou necessidades, mas foi um homem que foi extremamente usado por Deus. E Deus tinha um propósito na sua vida. E muitas vezes, irmãos, nós não entendemos os propósitos de Deus. Muitas vezes nós não entendemos, perguntamos, porquê que me está a acontecer isto? Mas nós queremos ouvir de Deus aquilo que vai aliviar a nossa dor. Muitas vezes nós não queremos ouvir de Deus a verdadeira razão pela qual Ele nos está a fazer passar por aquela situação. Segundo ponto que eu quero falar, não confunda confiança em Deus com um estilo de vida desastroso. Tem muitas pessoas que elas dizem, não, Deus é comigo. Eu vou comprar agora e lá na frente Deus vai me dar recursos para eu pagar. Você já ouviu alguém dizer isso? Muitas vezes eu já ouvi dizer isso. Muitas pessoas, elas são completamente irresponsáveis. Elas pensam, não, Deus vai fazer. Mas, em primeiro lugar, eles esquecem-se de perguntar a Deus, Deus, é da tua vontade que eu faça isto? Deus, é da tua vontade que eu compre isto? Deus, tu achas que eu preciso disto para a minha vida? E depois, quando vem o aperto, essas pessoas, elas chegam e começam a chorar aos pés de Deus. Deus, tem misericórdia de mim. Eu preciso que tu me acudes, preciso de um milagre. Mas isso acontece com muita frequência. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Mas agora vem um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Né? Final do versículo 1. Havia uma consequência. Nós não sabemos qual foi a causa, né, daquele homem de Deus estar endividado. Nós não sabemos. A Bíblia não fala. Mas ele tinha uma dívida.
E muitas vezes nós confundimos o facto de nós sermos filhos de Deus, nós confundimos o facto de nós sermos dono ou herdeiros de Deus, para nós fazermos tudo o que nos apetece. E isso é irresponsabilidade. Terceiro, tens que fazer uma boa gestão dos recursos que nós temos. Tudo aquilo que Deus lhe coloca na sua mão, você precisa que seja Ele a administrar. Imensas pessoas, elas têm problemas na sua área financeira, porque elas querem administrar, ou elas administram as suas finanças de uma forma humana. Elas não buscam em Deus saber como devem gastar, como devem comprar. Uma vez eu ouvi um pastor, ele diz assim, olha, antes nós irmos para as compras, antes nós irmos para o supermercado, ora em casa, peça que o Espírito Santo lhe dê sabedoria para que você possa ir e comprar somente o que você precisa. Você sabia que hoje os supermercados, eles têm estratégias de colocação de produtos em determinados lugares, o nível dos produtos que você não precisa, eles estão ao nível dos seus olhos. Para quê? Para que você se sente tentado a comprar. Os produtos mais importantes já estão cá em baixo. Aqueles que você vai comprar de certeza. Você já reparou que as promoções, elas estão bem na entrada das lojas? Quando você vem aqui, por exemplo, no Tesco, as promoções, elas estão sempre viradas para si. Elas não estão escondidas. E muitas vezes, irmãos, faça a experiência. A maior parte das vezes nós vamos comprar coisas e nós trazemos, se calhar, 30% de coisas a mais de que nós não precisávamos ou não tínhamos pensado que nós iríamos comprar. Já aconteceu isso com vocês? Eu acredito que tem acontecido com muitas pessoas. Amém? Então Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Nós precisamos saber o que é que nós temos em casa. Quanto dinheiro entra na nossa casa para nós podermos saber como gastar. E uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos, é que se nós ganhamos 500, nós não podemos gastar 500. E muito menos se nós ganhamos 500, nós gastarmos 700. Vocês devem estar a pensar, bom, mas isso é o que o bom senso diz. É verdade. Mas existem muitas pessoas que elas não vivem pelo bom senso. Por isso existem tantas pessoas que vivem endividadas. Mas a palavra, ela nos diz que nós precisamos ser sábios. Sábios como administrar. E ela disse assim, e ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Aquela mulher, ela só tinha um pouco de azeite. Era aquilo que ela tinha para fazer face às suas necessidades. Mas aquilo que ela tinha não era suficiente. Não era suficiente. Porque se fosse suficiente, ela ia lá e pagava a dívida. Azeite naquela época, irmãos, ela tinha um valor muito mais alto e muito mais importante do que agora. Hoje a gente vai no supermercado, compra um litro de azeite com a maior das facilidades. O azeite naquela época era um produto caro, que nem todas as pessoas tinham acesso e, acima de tudo, era algo que servia como moeda de troca. Mas reparem aqui num aspecto. Aquela mulher, ela tinha um pouco de azeite. E Deus fez o milagre de multiplicar aquele azeite. Mas para multiplicar o azeite, ela teve que fazer algo. Ela teve que dispor a dar aquilo que ela tinha. E muitas vezes, irmãos, nós não queremos plantar. Nós só queremos receber. E não tem como você plantar onde você não semeou. Então nós precisamos saber o que é que eu tenho. E você precisa de administrar isso. Imagine que você é um agricultor, não é? E que você tem 10 quilos de semente de alguma coisa. Então você não pode comer essa semente. Porque se você comer essa semente, você não tem como plantar. E se você não plantar, você não vai colher. Então você tem que pecar, então você tem que sacrificar, mas você precisa de plantar aquela semente e esperar que aquela semente dê fruto ou que haja uma colheita.
Amém, irmãos? Vocês estão a entender? Existem muitas pessoas porque não colhem, porque elas simplesmente não têm para semear. E não têm para semear porque elas comeram a semente. Essa é a principal razão. Alguns exemplos de outras pessoas. Ruth, né? Ela colheu as espigas que estavam na beira da estrada. E com aquelas espigas ela foi e vendeu. E ela e a sua sogra elas se mantiveram por causa disso. Então, tudo aquilo que nós temos que aplicar na nossa vida. Davi tinha somente uma funda e uma pedra. E ele usou isso para quê? Para derrotar Golias. O que é que você tem na sua casa hoje? O que é que você tem? Temos o exemplo daquele moço, né? Quando foi da multiplicação dos pães e dos peixes. Aquela criança, ela tinha 5 pães e 2 peixes. Mas porque ele se dispôs, Deus usou aquela criança para alimentar mais de 5.000 homens, sem contar com crianças e mulheres. Você consegue imaginar isso? O milagre que é Deus usar aquilo que você tem. O que é que Deus colocou na sua vida? Quanto é? Ou o que é que você tem para hoje para poder plantar? Nós precisamos saber administrar, nós precisamos saber gerir. O outro ponto que eu quero é, se você precisar, busque ajuda externa. Mas não faça disso uma prática comum. Existem alturas na nossa vida, irmãos, que nós não damos conta. Nós não damos conta de administrar, nós não damos conta de encontrar uma solução, nós não damos conta. E, às vezes, é necessário nós buscarmos ajuda externa. Às vezes, pessoas mais maduras, pessoas responsáveis, pessoas que já passaram pelo mesmo tipo de problemas. E essa pessoa ela vai poder exemplificar, olha, tu podes resolver assim, podes resolver de outra maneira. Mas existem algumas pessoas que elas vivem nessa prática constantemente. Eu entrei numa fria, eu entrei num problema, eu agora vou lá na casa do pastor Tiago e ele é que vai resolver o problema. Não, pastor Tiago, o cartão de crédito estourou, não tenho como este mês comprar comida, me empresta aí 200 ou 300. Não é? Muitas vezes nós fazemos isso. Pastor, mas você está a falar do povo de Deus? Sim, irmãos. Estou a falar do povo de Deus. Existem, infelizmente, muitas pessoas que entram nesse tipo de situação porque não sabem ser bons administradores. E nós precisamos ter cuidado com isso. Versículo 3 diz, então, disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Eliseu sabia que as vasilhas que a mulher tinha em casa não eram suficientes para encher de azeite para vender e pagar aquela dívida. Então, eles tiveram que sair, eles tiveram que ir bater de porta em porta, né? E chegaram lá à casa da Lorena. Lorena, me empresta aí as tuas vasilhas. Casa da Sônia. Sônia, quantas vasilhas tens aí? Me empresta aí que eu preciso. Né? Elas pediram ajuda. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos pedir ajuda. Nós temos que ter a humildade para saber lidar com o problema. Mas também temos que ser honestos, irmãos. Porque tem algumas pessoas que elas gostam de contornar o problema, gostam de florear o problema, e em vez de serem verdadeiros e honestos, dizem, não, Sônia, olha, eu estou a precisar, porque eu estou num problema sério, aconteceu isto ou não aconteceu, mas eu entrei neste problema e eu preciso da tua ajuda. Irmão, não é errado nós pedirmos ajuda. O que é errado é nós vivemos nessa prática e nos aproveitarmos da boa vontade daqueles que nos querem ajudar. Porque existem muitas pessoas assim. Muitas pessoas se aproveitam da nossa boa vontade. Já aconteceu alguma vez isso consigo? Comigo já aconteceu várias vezes. Então também nós precisamos ter cuidado com esse tipo de pessoas. Quinto, envolva a sua família na resolução do problema.
Se você está com um problema na área financeira, você não pode resolver o problema sozinho. A sua família é o esposo, a esposa e os filhos. Independente da idade dos filhos, você precisa de os envolver. Eles precisam de entender que vocês estão a enfrentar um problema e que vocês vão ter que tomar medidas e essas medidas também os vão afetar a eles. Porque se você não falar, eles não vão entender. Eles vão pensar porque é que eu podia ir para a aula de balé e porque é que agora eu não posso ir mais. Eles não vão entender. Então você precisa sentar a sua família. Você precisa se sentar com eles e falar. Pode não contar os detalhes todos, mas você precisa ser honesto. Versículo 4 e 5 diz assim: depois entra em casa com seus filhos e fecha a porta. Derrama o azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Aquela mulher, ela só conseguiu livrar-se daquele problema porque foi ela e os seus filhos. Talvez os seus filhos não fossem crianças pequenas aqui. A Bíblia não relata qual era a idade das crianças. Mas provavelmente aquelas crianças, elas deveriam ter mais de 6, 8 anos de certeza. E foi com a ajuda daquelas crianças que aquela mulher, ela conseguiu que o seu problema fosse resolvido. E isso é algo que você precisa de entender. Você precisa de envolver toda a sua família. Há até algumas situações em que o marido sabe que está a entrar por um buraco, sabe que não tem como pagar mais aquelas contas, né? E em vez de sentar com a esposa, com os filhos e dizer assim, olha, nós estamos a enfrentar um problema, nós precisamos resolver esta situação e a partir de hoje nós não podemos gastar além daquilo que nós temos. E nós vamos ter que fazer sacrifícios até nós conseguirmos sarar as nossas finanças. E muitas vezes o homem cai na patetice, que é mesmo uma patetice, irmãos, de querer fazer a coisa sozinha. E depois a esposa fica insatisfeita, os filhos ficam insatisfeitos e eles não entendem. Mas nós precisamos, irmãos, de ter a sabedoria de fazer isso. Aquela mulher, certamente, ela não sabia que o marido tinha uma dívida. E por causa disso ela sofreu e por causa disso ela estava na iminência de perder os seus filhos. Vocês, mulheres, já conseguem imaginar a cena? Os vossos maridos não estarem aqui e de repente você descobre que você tem uma dívida de 10 mil euros, 20 mil euros, 50 mil euros e que se você não a pagar, os seus filhos vão servir como cobrança. Você consegue imaginar o cenário? Como é que você, mulher, ia ficar? Como é que a sua cabeça ia ficar? Mulheres, certamente vocês iam ficar bem preocupadas. Então nós precisamos envolver todos os membros da família. Porquê, irmãos, nós precisamos de envolver? Porque são todas as pessoas que irão sofrer com a situação. Então é necessário nós falarmos a verdade, assumir a nossa responsabilidade. Eu fiz um erro, ou fizemos um erro como casal, e nós precisamos de inverter essa situação. Sexto ponto. Faça com excelência tudo o que tiver ao seu alcance. Faça com excelência, faça o seu melhor para resolver a situação. É preciso vender um carro, vende o carro, mas vai lá, quita a dívida. É melhor ficar sem carro e andar a pé, mas andar de cara limpa. Não ter ninguém a bater na sua casa. Muitas vezes nós vivemos numa aparência. Irmãos, eu falo por mim mesmo, esta palavra falou muito comigo. Eu vivi assim durante muitos anos. Os meus filhos e a minha esposa sofreram por causa disso. E nós temos que parar de realmente não cumprir com as nossas obrigações. Uma coisa é quando acontece um imprevisto, uma enfermidade, imprevisto é uma coisa. Levar uma vida de irresponsabilidade é outra.
Principalmente nós, homens, nós precisamos ser homens com H grande, responsáveis. Planejar, saber como lidar. Não existe pior coisa. Eu entrava em stress. Irmãos, eu entrava em stress. Quando eu precisava de pagar alguma coisa e eu sabia que naquela data não ia ter dinheiro, eu começava a entrar em crise. Isso afetava a vida da minha esposa, afetava a vida dos meus filhos, afetava a minha vida com Deus, afetava a minha vida na igreja, afetava a minha vida em tudo. Mas sabem uma coisa? A culpa era minha. Fui eu que entrei no buraco. Fui eu que entrei na fria. Talvez você esteja a identificar com algumas coisas de que eu estou a falar. Talvez você já tenha passado por essas experiências. Talvez até você esteja a passar por essas experiências. Eu espero que não. Mas eu quero que você hoje saia daqui pensando que você precisa realmente de reverter essa situação. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Aquela mulher, ela não parou de encher vasilhas enquanto ela tinha vasilhas. Ela fez tudo o que estava ao seu alcance, para que ela pudesse ter recursos para pagar aquela dívida. Nós precisamos entender isso. Se nós entramos num buraco, nós temos duas soluções. Ou trabalhar mais para ganhar mais e pagar, ou nós temos que cortar para diminuir os custos para que a gente possa pagar. Existe uma terceira opção que muitas vezes as pessoas usam. Empurrar com a barriga lá na frente, logo vamos ver. Irmãos, existe muita gente assim. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus que se preza, não pode ser assim. Não pode viver desse modo. Porque quando, irmãos, batem na nossa porta, quando nós deveríamos ter pago e não pagamos. E ainda existe alguns que ainda é pior, irmãos. Que eles não pagam e ainda gastam o dinheiro que deviam ter pago em coisas que não precisavam, ainda colocam para os outros ver, que isso ainda gera mais raiva naqueles que ficam a dever. Irmãos, tem muita gente assim. Então nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que ter caráter. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos de cumprir com as nossas obrigações. Por último, sétimo, faça uma gestão financeira de forma que você seja livre. Irmãos, isso é das coisas melhores. Você não sabe o quanto eu sou feliz hoje. Eu era escravo das dívidas. Eu era escravo dos cobradores. Eu tive alturas na minha vida, irmãos, que eu tinha medo de sair à rua. Porque as pessoas batiam na minha porta. Se cruzavam comigo. Eu tive carros vandalizados. Porque eu não tinha como pagar. Por erros de quem? Irmãos, meus. Não é de mais ninguém. Então existe uma consequência. E nós precisamos ter essa consciência na nossa vida. Nós precisamos ser livres, andar de cabeça erguida. Nós precisamos ser felizes. E não existe nada melhor, irmãos, que nós podemos entrar em qualquer lado e as pessoas olharem para nós e vermos que nós somos pessoas cumpridoras daquilo que nós nos comprometemos a fazer. Segundo a Reis 4:7 diz assim: ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá e venda o azeite, paga as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aquela mulher, ela livrou-se de um problema. Irmãos, não deve ter sido fácil o enchimento daquelas vasilhas, porque eu acredito que deveriam ser muitas vasilhas, não é? Para que aquela mulher pagasse a dívida. Talvez você diga assim: mas a minha dívida é incalculável. Eu não tenho como pagar ela. Tem. Através de Jesus você conseguirá pagá-la. Se você quiser, essa dívida é pagável.
Somente através dele. É Deus que faz o milagre. E se você não puder pagar, Deus arranjará a maneira dessa dívida ser quitada. Mas para isso a gente precisa de alinhar a nossa vida com Deus. Como tem estado a nossa vida na área financeira? A Bíblia nos ensina, Romanos 8,13, devemos viver dentro do nosso orçamento. O que é que isso quer dizer, irmãos? Você não pode gastar mais do que aquilo que você ganha. Se você ganha 1.000 euros por semana, você não pode gastar 1.500. Você não pode, irmãos. Porque isso é um ato de gestão perigoso. Romanos 13, também 13:8 diz assim, nós não devemos contrair dívidas, irmãos. Dívidas. Hoje existe muita facilidade em obter crédito. Você olha, né? É na televisão, é na internet, você vai no banco, está lá, faça o seu loan, né? Faça o seu empréstimo. É muito fácil. Aprovamos em 3 minutos, está pronto, o dinheiro está na sua conta. Irmãos, é muito fácil. Mas sabem uma coisa? Difícil é pagar. Sabe por quê? Porque eles não dão aquilo de graça. Você vai pagar um juro e tem às vezes juro que chega a 25%, irmãos. 25%. Se você for a somar ao longo do tempo, irmão, dá uma simulação. Eu estava a fazer uma simulação que eu recebi um folheto lá em casa, na pala do meu banco, né, para 10.000 euros. E quando eu fui ver assim 10.000, eu ia pagar ao fim de 5 anos mais 2.500 euros. Irmãos, é 25% a mais. Você, mas é só 100 euros por semana. É, tá bom. Mas no fundo, irmãos, isso gera muito, muito peso dentro da nossa família. E uma das coisas que nós precisamos de aprender é juntar para comprar. Tem muitos que fazem ao contrário. Gastam e depois juntam para pagar. E o que a Bíblia nos ensina, irmãos, é que nós temos que ser sábios. Nós devemos evitar. É lógico que comprar uma casa a pronto pagamento não é para todos, não é? Mas você pode comprar um par de sapatos a pronto pagamento. Você pode comprar, se calhar, um computador a pronto pagamento. É uma questão de tempo, é uma questão de esperar. Se você sabe que o computador custa 500 e se você sabe que você pode pagar 50 euros por semana, então junte os 500 euros, vá lá e pague. Porque senão esse computador que custa 500, ele vai custar 700 no final. E isso é aquilo que nós precisamos parar para pensar. Não existe hoje melhor coisa de nós vivermos libertos, não é? Outra coisa que Provérbios nos recomenda, Provérbios 21:20 diz, aprenda a fazer um fundo de reserva. Vamos lá. Aqui, ó. Provérbios 21. Versículo 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Nós precisamos de aprender a fazer um fundo de reserva. É um fundo de emergência. Todas as semanas, porque eu creio que todos aqui vocês recebem à semana, não nem que seja 5 euros, habitue-se a colocar de parte. E é como se aquele dinheiro tivesse ardido. Não pode usar a menos que seja uma urgência. Você pega naquele dinheiro, 5 euros, 10 euros, coloca de parte. Se você não consegue tomar conta, entregue em alguém que você confie. Coloque num banco onde você não tenha acesso de imediato. Porquê? Porque se você tem acesso, você vai ter a tentação de ir lá e comer o seu fundo de reserva. E quando um fundo você precisa, você não tem. E aí você entra numa fria, entra num buraco, entra a ter que precisar de ajuda. Amém? Aprenda a dizer não. Vamos lá para Provérbios 6. Provérbios 6, versículo 1 e 2.
Amém, igreja? Versículo 1. O versículo 1 diz assim: meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. O que é que a Bíblia nos ensina? Nós precisamos de aprender a dizer não. Se você sabe que existe um alto risco de aquilo vir a prejudicar a sua vida, diga que não. Diga que não, incluindo as pessoas mais próximas. Vocês sabem que existem muitos pais que depois da sua vida totalmente construída, organizada, em que deveriam estar a viver aposentados, poder viajar, poder passear, poder usufruir do tempo em que não trabalham, muitos deles estão a pagar dívidas dos seus filhos. Porque eles não souberam dizer que não. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Eu já vivi assim. Então nós precisamos aprender a dizer que não. E isto tem a ver a mesma coisa que os empréstimos. Se alguém lhe pede alguma coisa emprestada, a Bíblia diz só, se alguém te pedir dinheiro, né? Tomem atenção, porque a Bíblia nos ensina que nós não devemos esperar de volta, receber de volta. Então, se eu peço 100 euros emprestado ao José, ele deve ter consciência que na hora em que ele me for emprestar, a Bíblia nos ensina que ele não deve esperar que eu lhe devolva de volta. Se eu devolver, amém, essa é a minha responsabilidade. Mas a Bíblia diz que nós devemos abrir mão. Não sou eu que digo, irmãos, é a própria palavra. Então, tenha cuidado quando alguém lhe pede dinheiro emprestado e você depois anda atrás dessa pessoa, você inclusive deixa de falar com essa pessoa, você fica magoado com essa pessoa. Mas a Bíblia é clara. A Bíblia é clara em relação a isso. Então eu quero que você hoje, quando você for para a sua casa, que você pense nesta palavra. O objetivo que Deus tem é que você viva livre. Que aquilo que você tem, aquilo que você recebe, seja uma bênção na sua vida e na bênção de outros. Mas você sabe que muitas vezes a bênção que Deus derrama na sua mão, todas as semanas, muitas vezes se transforma em maldição. Não é que Deus não queira te abençoar. Não é que Deus não goste, não tenha prazer em que nós vivemos bem. Mas nós, muitas vezes, levamos uma vida desastrosa. Ah, pastor, mas filho de Deus consegue viver assim? Consegue, irmãos. Às vezes consegue viver pior do que muitos que são ímpios. Consegue ter pior caráter do que muitos que são ímpios. Infelizmente, isso acontece. Se isso aconteceu, ou se isso vier a acontecer alguma vez na sua vida, você precisa de entrar num modo de segurança. Você precisa de eliminar tudo que esteja na sua vida que não faz com que você possa funcionar minimamente. Você tem que cortar todos os gastos supérfluos. Academia. Irmão, não dá para ir para a academia, vamos cortar. Não dá para usar carro, irmão, vamos andar a pé. Vamos usar o carro do Armando. Um bocadinho a pé, um bocadinho andando. Irmãos, mas tem muitas pessoas que, infelizmente, elas continuam a entrar pelo buraco. E pior ainda, elas arrastam outras pessoas para os seus problemas. Alguma vez você viu alguém assim? Você já viveu essa situação? Você pode baixar a sua cabeça? Eu gostaria de orar consigo. Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque nós podemos ver na palavra de Deus como nós devemos viver. Nós podemos ver na palavra de Deus como nós devemos administrar o dinheiro, as riquezas, os bens materiais, Senhor, que Tu colocas, Senhor, nas nossas mãos. Nós não somos mais do que mordomos que Tu colocaste bens para nós administrarmos. Senhor, eu peço que Tu dês sabedoria, Senhor, a cada um aqui, àqueles também que nos assistem pela internet, para que possam se livrar, Senhor, de todas estas coisas.
A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós precisamos renovar a nossa mente. Por isso, Jesus, eu quero orar agora, Senhor, para que Tu possas trazer um novo tempo, um renovo na vida de cada um dos meus irmãos. Se alguém está a precisar de entrar no modo de segurança, se alguém está aqui a precisar de ajuda, que possa buscar, em primeiro lugar, em Ti. Senhor, Tu és o dono de todo o ouro, de toda a prata. Também Tu dizes na Tua palavra, Senhor, que Tu nos perdoas o nosso pecado, as nossas falhas. Sabemos, Pai, que sem arrependimento nada é possível, tudo é em vão. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós, nesta hora, nós te queremos pedir perdão todas as vezes que nós fomos negligentes, todas as vezes que nós não soubemos administrar aquilo que Tu colocaste na nossa mão. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua sabedoria, pedimos a Tua prosperidade sobre nós. Senhor, que os Teus recursos que Tu colocaste na nossa mão, que eles possam ser um canal de bênção para a nossa vida, para a vida daqueles que estão à nossa volta e para o Teu reino. No nome de Jesus. Amém e amém.